Muitas vezes eu não me culpo por causa disso, não. Também é uma habilidade de alta performance, você focar em quem traz resultado. Né? A gente é uma meritocracia, aqui não é uma democracia. É por isso que eu tenho líderes de líderes. Então eu sou líder de líderes. E eu falei, Douglas, pra gente ir caminhando aqui para algo que você realmente fez para mim. Quais foram os pilares? Como que você ajudou a Goshen Land? O que você tratou? Não precisa dar nomes. Como que foi o processo de aumento de consciência de liderança, melhoria de liderança, o processo de aumento de vendas? Como que você utilizou a inteligência emocional? Como que você usou terapia para líderes para realmente impactar no meu bolso? Boa. A primeira coisa foi ter conhecido você. E você ter tido a humildade de começar por você. Porque você foi a influência, a referência para todos eles. Porque você fez aquilo que todo líder deve fazer. Comece em você primeiro. Porque o que eu encontro hoje que é muito comum? Douglas, entra aqui na minha empresa e resolve meu problema com as pessoas. E aí às vezes acontece de eu entrar, faço o diagnóstico organizacional, entendo o cenário, e aí a bomba estoura no colo de quem? Dele. Aí eu descubro, peraí, o cara tá aqui reclamando de todos os colaboradores dele, mas no diagnóstico eu entendo que o problema é a liderança dele, que o cara é tóxico, que o cara é disfuncional, que o cara é muito agressivo, né? E aí eu chego para dar um feedback pro cara. Eu digo, olha, senta aqui, vamos conversar, deixa eu te explicar uma coisa. Nós temos um problema aqui. Olha esse dashboard aqui, olha esse diagnóstico. Ele, cara, eu não imaginava. E aí ele tem duas opções. Ou ele inicia o cuidado dele, para que isso possa espingar em toda a empresa, ou então a gente vai ter um problema que vai ser algo que não vai se resolver. Aqui na Goshen Land eu encontrei um cenário muito favorável. Por quê? Porque você, primeiro, é um cara cristão, você tem princípios e valores e você preza por isso. A gente tem aqui uma cultura clara e muito bem definida. A única coisa que a gente precisa melhorar aqui, que eu acho que é universal, é clima organizacional. E clima organizacional nada mais é do que você aprender a dar feedback, você conseguir sentar no ano a ano com as pessoas. Só que uma empresa que cresce muito precisa de braços para isso, um RH, um departamento pessoal, uma liderança, uma diretoria de pessoas para cuidar disso, porque o executivo está lá no topo pensando em inúmeras ideias e vendo inúmeras oportunidades. Aqui a gente encontrou um cenário muito favorável porque as pessoas estavam dispostas a melhorar, dispostas a mudar, e eu acho que esse é o segredo da Goshen Land. O segredo da Goshen Land é que ele tem um sócio que é absoluto aqui, que é Deus. E as pessoas têm temor a esse Deus. E elas fazem negócios, elas fazem vendas com base nos princípios e nesses princípios e nesses valores. Consequentemente, quando a gente vai para o ser, na psicologia humana, se torna muito mais fácil você conseguir realizar melhorias. Porque você tem essa questão voltada à espiritualidade, que é um dos 7 pilares da inteligência emocional que eu ensino e você também ensina aqui. E fazer negócio com essa mentalidade, fazer liderança com essa mentalidade, se torna muito eficaz. Porque você não está sozinho fazendo isso. Então, às vezes, é uma oração que você faz. E é muito interessante que as pessoas, elas têm aqui, principalmente, os nossos colaboradores, o nosso time, a nossa liderança, elas têm um nível de consciência significativo. Então, quando que a gente começa a perceber a melhoria? Quando essas pessoas, elas começam a aplicar aquilo que dentro do processo terapêutico, dentro do processo de mentoria, dentro do processo de consultoria, que é realizado com elas, é praticado. Então, elas fazem esses ajustes semanalmente. A gente faz esse encontro, senta com ela, a gente entende quais são as limitações, os desafios que elas têm enfrentado, entende principalmente o seu perfil de comportamento, porque muitas pessoas ainda não têm consciência clara acerca disso. Isso não é uma sentença, eu sou D, eu sou I, eu sou S, eu sou C, ou nos temperamentos. Não. As pessoas precisam entender que dentro daquilo que a gente aplica aqui dentro, e pode ser aplicado lá também nas empresas e na vida delas, conhecer o seu perfil de personalidade vai te permitir saber como que você lida com você e como que você lida com o outro.
Porque se você sabe que a pessoa é dominante, você sabe que ela tem um perfil de execução. Se você sabe que a pessoa é estável, você sabe que ela tem um perfil de estabilidade. Então você nunca vai poder passar para uma pessoa de estabilidade uma ação que você passaria para uma pessoa de dominância que exige execução. Dentro da comunicação é a mesma coisa. Então, quando a gente vai trabalhar liderança, quando a gente vai trabalhar treinamento de equipe, quando a gente vai trabalhar processo de venda, a gente vai ver sempre o mesmo processo ali acontecendo. A pessoa, ela entra no piloto automático e ela age sem perceber. Tanto que quando a gente senta e a gente começa a realizar as melhorias e os ajustes, as pessoas começam a dizer assim, cara, eu não tinha percebido isso. Então, o nosso trabalho, que é cuidar desses líderes, permite que a gente consiga dar ferramentas práticas para que eles consigam se observar no dia a dia, entender os seus colegas, entender o seu cliente com autoconsciência, com autocontrole, com automotivação, com empatia, com habilidades sociais, entendendo as habilidades de negócio, aplicando a espiritualidade no dia a dia. O que acontece como consequência? A gente vê menos abstenteísmo, ou seja, a gente vê uma redução de pessoas saindo, porque quando a gente tem muita gente saindo, tem algum problema. Por que tem tanta gente saindo? O problema está na liderança, o problema está na equipe, o problema está no setor, onde é que está? A gente precisa descobrir. Então, dentro dessa perspectiva, a gente vê o NPS aumentando, as pessoas mais satisfeitas. Então, o trabalho ele vai se tornando melhor porque o ambiente vai se tornando mais agradável. É um pouco difícil de você conseguir tangilizar o trabalho de inteligência emocional, porque muitas vezes você vai precisar de diagnósticos, você vai precisar de dados, que é os indicadores que a gente vai fazendo conforme o tempo vai passando. E esses indicadores vão dando para a gente, vai calibrando a gente para saber se a gente está indo certo, se a gente está indo errado, o que precisa melhorar, onde a gente precisa atacar. E nesse momento, quando você me trouxe, nós colocamos primeiro o foco na liderança, para depois a gente ir para o time. Porque se você melhora o líder, você melhora o time. Porque como é o time, é o líder. Se você coloca uma ovelha para liderar um grupo de leões, a gente tem um grupo de ovelhas. Se você coloca um leão para cuidar de um grupo de ovelhas, você tem um grupo de leões. Porque como é o líder, é a equipe. Então a gente está focado nisso aqui na Goshen Land, e isso tem surtido muitos efeitos positivos e feedbacks positivos dos colaboradores, do time, falando que está melhorando, falando que a comunicação melhorou, que o relacionamento melhorou, está mais agradável, as pessoas estão tomando decisões mais assertivas, as coisas estão acontecendo, os problemas não vão deixar de acontecer, mas as pessoas estão conseguindo administrar melhor as suas emoções, os seus impulsos, os seus comportamentos, e isso tem permitido que a empresa ela se torne cada vez mais atrativa, que é o ponto, acho, que a gente precisa focar aqui como empresário, e aí que é a captação. A empresa sendo mais agradável, ela atrai mais pessoas, isso, ela vale mais dinheiro, isso, temos menos pessoas saindo, entre outras coisas. Exato, e tem menos positivos. Gasto de energia no processo de contratação, porque você se torna uma empresa atraente, onde todo mundo quer trabalhar. Muito bom. Então você acaba atraindo as pessoas a partir Excelente. desse perfil.